acho que o que muda hoje não é a ansiedade, que é um traço humano. Tenho certeza que se houvesse psicanálise do homem de Neandertal, ele teria ansiedade pela falta de comida, ansiedade pela incapacidade de encontrar abrigo durante a Era do Gelo. O que hoje acho que é uma novidade como historiador é a obrigatoriedade da felicidade como norma, a perda da dimensão trágica da existência, o fato de que para conseguir emprego ou ser uma pessoa eficaz eu tenho que ser feliz o tempo todo, intensamente, o fato de que eu acredito na postagem dos outros e eu acredito que o Instagram registra a vida eficaz, potente e plena dos outros, logo a minha também deveria ser assim. Por que é que só eu não tenho aquelas férias perfeitas, aquele Natal deslumbrante e aquela vida feliz, repleta de pôr do sol, de refeições extraordinárias? Porque a minha vida é monótona, repetitiva, porque meus filhos não são, apesar de amados por mim, tão fascinantes quanto aqueles fotografados no Instagram. Então é aquilo no caminho do filósofo coreano-alemão, né, o Chung Sang, que pensa muito na sociedade do cansaço e, complementando a excelente introdução feita antes, eu acho que houve uma hipertrofia da capacidade de crença de que todos podem ter acesso à plena felicidade. E como isso, de fato, está no plano muito mais da representação das redes sociais, aumenta muito essa ansiedade. Essa ansiedade é fruto entre um descompasso entre o real e o imaginário, entre essência e aparência, entre ser e pretender, entre a teatralidade do mundo que exige corpos perfeitos, desempenho, a nossa incapacidade de conviver com aquilo que nossas avós e avós conviveram tranquilamente. Depois de casado, você engorda e pronto. Isso era um dado da natureza. Não, você tem que continuar desejante e desejável, apesar de casado. E você tem que continuar desejante e desejável em empregos repetitivos, monótonos, e assim por diante. E todos parecem estar estudando mandarim e árabe, e eu ainda tropeço no inglês, e todos parecem visitar a Mongólia, as igrejas enterradas da Etiópia, e eu ainda não consegui ir a Chicago. Então, eu vou entrando em um ciclo de ansiedade muito grande pela narrativa alheia, o que é chamado pelo filósofo coreano-alemão de uma sociedade do cansaço. Cansaço porque somos estimulados a uma crença que eu chamei em determinado momento da minha manifestação em um café filosófico de uma teologia contemporânea, que é a teologia do empreendedorismo. Não é a crítica ao empreendedorismo, não é isso. Mas é a crítica à crença de que todos podem ser pianistas perfeitos, empresários de sucesso e absolutamente capazes de tudo, bastando o desejo. Então, como eu li hoje de manhã, e eu encerro minha participação com essa ironia de um anti-coaching que diz que este ano o Himalaia está repleto de cadáveres, de pessoas que saíram da sua zona de conforto e estavam cheias de impulso e positividade. O Himalaia, esse ano, o Everest, está repleto de cadáveres de gente que saiu da sua zona de conforto e pensava muito positivo que podia conseguir. Então, esse é o anti-coaching, né? Esse é o anti-trabalho de coach. Na verdade, ficar na sua zona de conforto faz você arriscar menos a vida. Mas o mundo exige que você seja um intrépido descobridor de terras, um novo Cristóvão Colombo, um novo Leonardo da Vinci e ainda magro. Eu acho que é demais. O mais difícil demais. É o magro. E para isso, só com auxílio químico. Só com auxílio químico. O que observo como professor durante muitos anos de ensino médio, fundamental e hoje, nos últimos 25 só universitário, é, em primeiro lugar, um defeito atual de visão de profissionais da saúde mental, que é a medicalização do comportamento humano. Não gostei da aula, não consigo prestar atenção, toma Ritalina. Nem todo mundo que não presta atenção tem déficit de atenção. Pode ser porque a aula seja chata mesmo. E não é um déficit de atenção, mas é uma pessoa que dialoga com o seu próprio gosto e seu desejo. Então, pode ser que não prestar atenção seja sinal de que ela está saudável. E se ela prestasse atenção naquela explicação sobre mitocôndria ou capitania hereditária, então ela deveria ser submetida a um tratamento de eletrochoque, alguma coisa, para provocar, brincando, claro, o eletrochoque está voltando à moda, né? Para brincar, é verdade, para mim eu espanto. Então, nem todo mundo que está triste é deprimido.
Distinguir entre tristeza com causa objetiva e direta, perdi minha mãe, estou deprimido. Bom, se você não estivesse triste, teríamos um bom tema para debater. Tristeza com causa e com duração, define de novo a dimensão trágica da existência. Então, a medicalização é aquilo que nós sabemos desde o fim do século XIX, que a condição para a existência da mulher histérica é a pesquisa do Dr. Charcot. Ou seja, desaparecendo o Dr. Charcot, desaparece a mulher histérica. Porque quem provocava a histeria era o pesquisador. Como quem provoca pressão alta é o jaleco do médico e o esfigmanômetro. Ou seja, eu vejo o médico para medir a pressão dispara, porque eu vou ter pressão alta. Distinguir o que é um sintoma biológico de uma percepção propriamente cultural e distinguir que nem tudo deve ser medicalizado é fundamental. Como professores, como pais, em relação a nós mesmos e aos outros, não estabelecer que a perfeição seja o objetivo, mas que a felicidade seja o objetivo, entrando em primeiro lugar na USP ou não fazendo faculdade.